A noite de 1º de outubro em Las Vegas começou como de costume. A cidade vibrava sob seu habitual manto de luzes e era um ímã para o entretenimento e o excesso. Naquela época, sediava o Route 90 e um Harvest Festival, um evento country que havia atraído uma multidão de pessoas ao ar livre. Tudo acontecia em uma área cercada por hotéis luxuosos, cassinos e milhares de letreiros de neon. Na verdade, a Avenida Las Vegas Boulevard é uma das mais filmadas e fotografadas dos Estados Unidos. Conhecido por seu ambiente descontraído, o festival foi o cenário perfeito para um dia de diversão. Ao longo do dia, todos os presentes puderam aproveitar shows, cerveja e companheirismo sob o céu limpo de Nevada, sem suspeitar que algo macabro estava se formando. A poucos metros, no Mandalay Bay, um hotel de luxo emblemático, um homem de 64 anos, chamado Stephen Paddock, já estava há dias agindo como um turista qualquer. Ele havia chegado em 28 de setembro e se hospedado em uma suíte no 32º andar, com vista direta para o local do festival mencionado. Algo que ninguém havia notado era que o sujeito sempre levava e trazia malas. Suas constantes idas e vindas, entrando ou saindo do hotel, foram discretas e passaram despercebidas pelo pessoal. Nesses dias, Paddock percorreu os arredores com total calma. Teve tempo de aproveitar as diferentes atrações e serviços do local. Jantou em restaurantes, jogou no cassino e até mesmo teve conversas triviais com funcionários. Nadia advertiu que, por trás dessa fachada de normalidade, ele escondia um plano metódico e assustador. Naquela noite, enquanto todos os presentes aproveitavam o show, Paddock desencadeou o caos do seu quarto. Por volta das 10 da noite começou o tiroteio. Durante 11 minutos intermináveis, ele atirou contra a multidão de sua posição elevada, recarregando sua arma em meio à confusão. A confusão foi tanta que muitos pensaram que os estampidos faziam parte do show, até que os corpos começaram a cair. As pessoas não compreendiam o que ocorria nem a razão do ataque violento. A única coisa que tinham claro era que toda a diversão havia sumido de repente e que suas vidas estavam em grave perigo. Segundo os especialistas, esta de que vamos falar é o pior massacre nos Estados Unidos, desde os atentados de 11 de setembro de 2001. O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado através de sua agência AMAC, afirmando que Paddock havia se convertido ao Islã pouco antes do ataque. No entanto, o FBI afirmou que não havia evidências concretas que ligassem o atacante à organização terrorista. Apesar das investigações exaustivas por parte das autoridades norte-americanas, o motivo por trás do ataque nunca pôde ser esclarecido. Como começou esse inferno? Quais as consequências? Qual o veredito final? Bem, para responder a essas e outras perguntas, vamos voltar ao 1º de outubro de 2017, o dia em que houve um tiroteio em Las Vegas. Stephen Craig Paddock nasceu em Clinton, Iowa, em 9 de abril de 1953. Ele cresceu com vários irmãos em uma família de pais separados, e seu pai, Patrick Benjamin Paddock, tinha um passado sombrio. Ele havia roubado vários bancos e esteve preso na década de 60. Segundo relatos, o pai dos Paddock fugiu da prisão em 1968 e foi incluído na lista dos 10 mais procurados do FBI. De acordo com um boletim de 1969, publicado pelo órgão, Paddock pai era um fugitivo diagnosticado como psicopata, portava armas de fogo para roubo de bancos e tinha tendências suicidas. Ele era considerado pelas autoridades como uma pessoa muito perigosa. Nos seus primeiros anos, Stephen cresceu fugindo da justiça junto com seu pai e o resto da família. Com o passar do tempo, ele conseguiu ter uma vida um pouco mais normal. No entanto, a infância violenta não parecia ter sido curada dentro dele, e logo despertaria em uma explosão descontrolada. Paddock mantinha um perfil reservado na vida adulta, mesmo para pessoas próximas. Ele havia trabalhado como auditor do Internal Revenue Service, o fisco dos Estados Unidos, e como contador. A partir dos anos 80, ele se tornou um investidor imobiliário, acumulando uma fortuna nada desprezível. Conforme os registros, ele tinha no mínimo 13 propriedades em 4 estados distintos. Sua última parceira, Mary Lou Denley, declarou que Paddock era meticuloso e frio, mas gentil. Os movimentos financeiros do indivíduo mostravam padrões estranhos. Ele comprava casas à vista, revendia sem perder valor e, segundo várias fontes, passava longos períodos em cassinos de alto nível,
apostando quantias enormes. Mas mesmo nesse mundo, diziam que ele era um jogador atípico. Não bebia, não socializava, não se gabava, apenas apostava. Alguns o chamavam de fantasma porque ele aparecia, apostava, ganhava, perdia, tanto fazia, se retirava e nunca dizia uma palavra sequer. Em 2012, ele comprou uma casa em Mesquite, Nevada, em uma comunidade para aposentados. A casa estava perfeitamente equipada e, no entanto, o quarto onde ele dormia tinha as janelas completamente vedadas com cortinas grossas. Segundo depoimentos de vizinhos, ele não conversava com ninguém, não participava de atividades comunitárias e raramente saía durante o dia. Mas sua rotina noturna era conhecida. Ele dirigia por horas até Las Vegas, sempre com seu veículo carregado com grandes malas. Paddock tinha uma obsessão por armas. Embora possuísse licenças de porte e não tivesse nenhum antecedente criminal, chegou a comprar mais de 30 rifles em um período de 13 meses. Ele fez isso em diferentes estados e lojas. Segundo a Agência de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos, a Agência de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos, não há indícios de que essas armas tenham sido revendidas ou registradas em nenhum outro lugar. Ele parecia estar montando um arsenal pessoal, sem que ninguém entendesse bem o porquê. Stephen gostava de modificar algumas de suas armas com dispositivos chamados BAM Stocks, um mecanismo que era legal na época e permitia disparos automáticos usando rifles semiautomáticos. Esses dispositivos, pouco conhecidos pelo grande público, eram muito valorizados em círculos onde se discutia preparação civil diante de possíveis colapsos sociais. Mas Paddock parecia ser um verdadeiro lobo solitário, não pertencendo oficialmente a nenhum grupo. O quebra-cabeça da vida dele era feito de peças diferentes, nada se encaixava por completo. Sua fortuna sem origem clara, sua obsessão por armas, seu isolamento permanente, o passado obscuro de sua família e seus movimentos financeiros internacionais. Tudo era incomum sem que ninguém percebesse. Stephen Paddock estava cruzando uma linha invisível, uma linha que muito em breve faria com que tanto a sua vida quanto a de centenas de pessoas mudassem abruptamente. Enquanto Paddock parecia preso em uma rotina mundana e silenciosa, outras forças se moviam ao seu redor. Nos meses que antecederam o tiroteio, Las Vegas experimentou um forte aumento nos exercícios conjuntos entre agências federais. A Polícia Metropolitana, o FBI e o Departamento de Segurança Interna realizaram simulações de ataques em massa com múltiplos atiradores, bem nos arredores da Strip e em suas avenidas mais famosas. Embora esse tipo de treinamento não seja totalmente incomum, o que chamou a atenção foi a frequência e o grau de coordenação entre entidades que normalmente atuam de forma mais fragmentada. Houve até relatos pouco divulgados sobre um exercício específico que simulava um ataque de um hotel contra uma multidão. Aparentemente, tudo estava sendo planejado para que o futuro festival de música ocorresse sem problemas. Ao mesmo tempo, rumores começaram a circular entre os seguranças privados na área dos cassinos. Alguns mencionaram a presença de técnicos sem uniforme que tinham acesso a andares inteiros em hotéis como o Bellagio, o Luxor e o próprio Mandalay Bay. Técnicos que não registravam entradas, não respondiam aos funcionários e pareciam carregar dispositivos de varredura ou medição. Esses testemunhos foram descartados pela imprensa, embora muitos deles tenham acabado sendo fundamentais em fóruns da internet e em arquivos, que foram desclassificados posteriormente. Mas o mais importante estava no 32º andar, na suíte 135 do hotel Mandalay Bay. Durante mais de 3 dias, Paddock reservou uma suíte de 2 quartos e um quarto adicional adjacente. Algo muito fora do comum. Nenhum hóspede pode alugar 3 espaços sem levantar suspeitas. A menos que tenha o status de high roller, ou seja, um jogador very important person a quem tudo é permitido. A gerência do hotel tratou Paddock assim, ignorando detalhes que hoje soam absurdos. O homem levava e trazia malas enormes. As cortinas do seu quarto ficavam fechadas o dia todo, e as fechaduras eletrônicas tinham sido acionadas mais de 100 vezes em 24 horas. Pelo que se pôde supor, graças ao seu status, Paddock subia e descia pelo elevador com carrinhos de bagagem sem que ninguém lhe perguntasse para onde ia. No total, mais de 20 malas foram levadas. O que ninguém sabia era que dentro dessas malas não havia roupas nem objetos pessoais, havia armas, muitas armas.
Nesses dias, o quarto de Paddock se tornou algo distinto. Mais cedo ou mais tarde, virou a trincheira de onde se gestaria uma verdadeira tragédia. Enquanto isso, na cidade, a estrutura do festival tomava forma. Montaram tendas, luzes, grades e começaram os testes de som. Milhares de pessoas começaram a chegar de todo o país. Era um dos eventos mais importantes do ano. Música, country, ambiente familiar, clima ideal, a segurança estava preparada. Ou assim pensavam. Naquela noite de 1º de outubro, os shows começaram conforme o previsto. Porém, enquanto os participantes se divertiam, o pior desfecho começava a se desenhar. Stephen Paddock estava em seu quarto com um arsenal de armas de alto poder, munições e equipamentos para manuseio de armas. Às 10h05 da noite, enquanto o festival acontecia com a apresentação de encerramento do cantor Jason Aldean, Paddock iniciou o massacre. Ele quebrou uma das janelas do seu quarto e, sem aviso prévio, começou a atirar contra a multidão. Com rifles de assalto modificados, ele disparou mais de 12.000 balas em 10 minutos, transformando a alegre celebração em um cenário de horror. As vítimas foram atingidas no campo do show enquanto tentavam fugir ou se proteger. Muitos dos presentes não entenderam imediatamente o que estava acontecendo e confundiram os tiros com fogos de artifício. Mas rapidamente a realidade ficou evidente, e é assim que nossa história volta ao começo. A polícia respondeu imediatamente e começou a ajudar os civis. No entanto, as autoridades demoraram bastante para entrar no quarto de Paddock. O atacante havia trancado previamente a porta por dentro, o que lhe permitiu atirar sem ser detido imediatamente. Os policiais finalmente chegaram à suíte, mas quando entraram, Stephen Paddock já havia tirado a própria vida. No local, eles encontraram uma grande quantidade de munições e 23 armas de fogo, incluindo fuzis do tipo arma leve, 15 e Avtomat Kalashnikova, 47. 2 dos fuzis estavam montados em tripés e equipados com miras telescópicas. A cena foi de partir o coração. Em meio à confusão e ao pânico, os sobreviventes tentaram salvar seus companheiros feridos, enquanto outros corriam para buscar abrigo. O caos se instaurou enquanto o som das sirenes da polícia e das ambulâncias completava o cenário. Foi o pior atentado individual da história recente, deixando um saldo de 59 mortos, incluindo o próprio Paddock. A isso se somaram 867 feridos. Vários dos sobreviventes depois declararam que parecia uma zona de guerra. Entre as vítimas estavam pessoas de diversos setores, cujas histórias refletem o impacto devastador da tragédia. Charleston Hartfield, policial de folga e veterano do exército. Sonny Melton, enfermeiro do Tennessee, morreu protegendo sua esposa Heather, que sobreviveu graças ao seu ato heróico. Denise Burditos, que seria avó pela 5ª vez, faleceu nos braços do marido durante o show. Sandy Casey, professora de educação especial da Califórnia, foi lembrada por sua dedicação aos alunos. Enquanto Rachel Parker, técnica dos bombeiros com uma década de serviço, perdeu a vida ao lado de colegas. O impacto ultrapassou fronteiras. Jordan McEldon, aprendiz canadense de mecânico, e Jessica Klinchuk, motorista de ônibus e mãe de 4 filhos, estavam entre as vítimas internacionais. Cada relato destaca vidas interrompidas. Pais, mães, profissionais e voluntários, cujas ausências deixaram vazios profundos em suas comunidades. A tragédia não expôs apenas a violência, mas também a humanidade daqueles que, em seus últimos momentos, protegeram entes queridos ou dedicaram suas vidas a servir aos outros. Eric Paddock, irmão do assassino, foi procurado pela imprensa em sua casa na Flórida. Ele declarou não acreditar que Stephen tivesse cometido tamanha crueldade. Eric lembrava do irmão como uma pessoa que jogava pôquer, apostava muito, fazia cruzeiros e comia burritos. Uma pessoa com suas obsessões, mas nada perigosa. Ou será que ele enganou todo mundo? Após uma investigação de quase 1 ano, o FBI concluiu que Stephen Paddock matou e feriu todas aquelas pessoas sem motivos políticos, raciais ou religiosos. Além disso, afirmou que planejou e executou tudo sozinho. No entanto, aquela investigação nunca conseguiu esclarecer outros detalhes, como o fato de que no carro de Paddock foi encontrado nitrato de amônio. Será que o homem havia planejado fazer explosivos e depois desistiu da ideia? Qual teria sido o próximo passo dele se não o tivessem encontrado? Com o passar do tempo, tudo isso permitiu que surgissem diversas teorias que questionaram a versão oficial. Após o tiroteio,
Novos detalhes foram revelados sobre a viagem de Mary Lou Dunley, companheira de Paddock, às Filipinas, pouco antes do incidente. Embora o FBI tenha declarado que a mulher não estava envolvida. Pouco após o ataque, descobriu-se que Paddock havia transferido quase $100 mil para a conta bancária dela naquela manhã. Ela achou que era o jeito dele terminar a relação. Documentos vazados por um denunciante anônimo revelam que Dunley foi rastreada por agentes do Serviço de Inteligência australiano e da CIA durante sua estadia na Ásia. O interesse por alguém de fora levantou suspeitas. Algumas teorias sugeriam que o real papel de Paddock não era de planejador, mas de intermediário. O que aconteceu naquele andar do Mandalay Bay pode ter sido uma operação de tráfico de armas encoberta que deu errado. Há até quem afirme que, nos dias anteriores, o quarto foi usado como ponto de troca entre compradores internacionais e uma facção não oficial do complexo militar industrial. Paddock teria sido apenas uma figura descartável. Alguém com recursos, sem afiliações ideológicas e com um perfil que permitiria à mídia construir facilmente a narrativa do lobo solitário. Outros sugeriram uma conexão com o Estado Islâmico após o grupo assumir a autoria do ataque, afirmando que Paddock havia se convertido ao Islã. Semanas antes, o FBI negou vínculos, mas a insistência do Estado Islâmico e a falta de motivos claros levantaram mais dúvidas. Por outro lado, enquanto os tiros choviam do 32, o andar algo mais teria ocorrido nas proximidades. Não foi captado pelas câmeras oficiais, mas várias testemunhas relataram. A poucas quadras do Mandalay Bay, dentro do Hotel Delano, que também faz parte do mesmo complexo Metro-Goldwyn-Mayer Resort, diversas pessoas afirmaram ter ouvido mais tiros. Alguns correram para as saídas de emergência, outros se entrincheiraram em banheiros ou salões. A polícia de Las Vegas afirmou desde o início que havia apenas um atirador e que todos os disparos vinham do Mandalay Bay. No entanto, os relatórios oficiais não coincidiam totalmente com a cronologia pública. Algumas transmissões ao vivo registraram o som de disparos após o suicídio de Paddock. Há relatos de movimentações no cassino Luxor e de um fechamento temporário do aeroporto McCarran. As ramificações não foram exploradas com a mesma profundidade. Alguns vídeos foram removidos, outros circularam com baixa qualidade ou foram desacreditados. Porém, os que estiveram lá recordam claramente. O medo não se concentrava em um único ponto. Parecia disperso, como se viesse também de outro lugar. As autoridades negaram categoricamente a possibilidade de um segundo agressor. Nada do que aconteceu depois teve respostas claras. Segundo as imagens de Paddock, já morto, ele teria deixado uma nota. A polícia a encontrou e as especulações sobre seu conteúdo dispararam. No entanto, a folha de papel não continha nenhuma proclamação, nem sequer palavras, mas sim cálculos feitos à mão para melhorar sua pontaria. E dessa forma supostamente matar o maior número de pessoas. Como se tudo isso não bastasse, o Departamento de Imigração das Filipinas, junto com o FBI, descobriu que Paddock havia viajado várias vezes para aquele país, onde sua namorada supostamente tinha vínculos com redes de jogo ilegal. Em 2019, um relatório do The Intercept sugeriu que ele lavava dinheiro para cartéis criminosos. Mas o Departamento de Justiça negou essa versão, embora sem oferecer mais detalhes. Em 2023, o FBI divulgou documentos afirmando que Stephen Paddock estava irritado por ter perdido milhares de dólares em apostas. Além disso, supostamente ele estava ressentido porque nos cassinos ele e outros grandes apostadores haviam sido maltratados. Ninguém consegue explicar como o hotel Mandalay Bay nunca notificou as autoridades sobre as 23 malas suspeitas. Também é inexplicável a demora de vários minutos da polícia para entrar na suíte, mesmo com as ligações indicando desde o início que o atirador estava lá. Uma teoria que com o tempo ganhou mais notoriedade foi a de um possível encobrimento governamental. As câmeras do Mandalay Bay, no 32º andar, supostamente falharam durante o tiroteio. Tudo isso, que não foi esclarecido, mergulhou o caso em um mar de questionamentos que até hoje continuam sem respostas. O tiroteio de Las Vegas não foi apenas um ato atroz, foi uma anomalia em um sistema obcecado pelo controle. Ao que parece, o mais perturbador não é o que sabemos, mas sim o que decidiram que não deveríamos saber. O fato é que o evento mais mortal em solo americano desde o 11 de setembro foi relegado a um canto da memória coletiva.
sem uma verdade definitiva, responsáveis secundários, desdobramentos judiciais ou políticos. Talvez tenha sido um ato atroz planejado por um único homem, talvez tenha sido algo mais. Mas o que ficou claro é que, quando faltam respostas, a dúvida se torna permanente. E nesse vazio, é a sociedade que começa a construir suas próprias verdades.